Hoje vamos tratar sobre as relações métricas no triângulo retângulo e também, no final, entender como surge o teorema de Pitágoras. Vamos lá? Sou o professor Cleiton Veras e na aula de hoje a gente vai aprender de onde vêm essas relações métricas que tanto buga às vezes a mente da gente, né? Quando a gente está estudando aí o triângulo retângulo. Vamos lá? Bom, primeiro, o triângulo retângulo, ele tem que possuir um dos seus ângulos igual a 90 graus, né? Que é o ângulo reto que a gente diz. Então, temos aqui, ó, um exemplo aqui do triângulo retângulo que a gente vai utilizar, em que o ângulo aqui formado no ângulo A é igual a 90 graus. E a soma dos seus outros ângulos também tem que ser 90 graus, né? Porque a soma interna dos ângulos tem que ser igual a 180. Bem, e o que são essas relações? São medidas, né, que se relacionam com os outros segmentos do triângulo para encontrar outra medida que esteja faltando. Para isso, a gente precisa entender o que são esses elementos. Temos aqui o elemento principais, né, do triângulo retângulo, os vértices A, B e C, né, do triângulo retângulo. Temos também o lado A, que é a hipotenusa, o lado B e C, que são os catetos do triângulo retângulo. Temos também a altura aqui relativa à base desse triângulo, que é a hipotenusa, certo? Então temos aqui a altura H, né, relativa à base, que é perpendicular, formando aqui um ângulo também de 90 graus. E temos também as projeções M e N, ou seja, a projeção de C e B sobre a hipotenusa. Temos aqui, ó, imaginamos que aqui em cima tem uma luz, e quando essa luz é ligada, a sombra dos catetos vai formar a projeção dos catetos vai formar uma sombra lá na hipotenusa. E essa sombra a gente vai chamar ela de M e N, certo? Pode ser que em outros exemplos usem outras letras para representá-lo. Pois bem, a partir daqui a gente vai fazer a semelhança desses triângulos formados a partir, né, da divisão aqui pela altura relativa aqui à hipotenusa, formando dois novos triângulos, o triângulo laranja aqui e esse triângulo azul, né, que a partir deles a gente vai fazer as relações métricas do triângulo retângulo. Bem, a primeira relação que a gente vai fazer é entre o triângulo ABC, que é o triângulo principal, e o triângulo HBA. Não coloquei aqui a letrinha, mas esse triângulo aqui, ó, HBA, certo? Que tem como respectivamente os lados A, B e C, que são proporcionais aos lados C, H e M do triângulo HBA, certo? Então, a primeira relação que a gente vai ter é que H vezes A é igual a C vezes B. Temos aí a primeira relação métrica. Segunda relação é o quê? Que A vezes M é igual a C vezes C, né? São proporcionais. Então, melhorando aí, temos que C ao quadrado é igual a A vezes M. E são, né, a hipotenusa, né, do triângulo ABC vezes o cateto M e o cateto, a hipotenusa do triângulo HBA vezes o cateto C do triângulo ABC, certo? Então, a terceira relação que a gente vai ter aqui é que C vezes H é igual a B vezes M. Terceira relação aí dos catetos desses dois triângulos, certo? Vamos para a próxima relação aqui, semelhança entre os triângulos ABC e o triângulo HAC. Esses dois triângulos a gente vai fazer relação. Tendo aqui os lados A, B e C, respectivamente, proporcionais aos lados B, N e H. Tendo que a primeira relação aqui, B vezes B, B ao quadrado, é igual a vezes N, né? Ou seja, relação da hipotenusa com os catetos.
desses triângulos. A outra relação que a gente tem, a gente já conhece ela, que é A vezes H, que é igual a B vezes C, né? Ou seja, B vezes C é igual a vezes H. A ordem não vai alterar essa relação. Então, a gente já conhece ela, então a gente nem precisa mais comentar muito. Próxima relação aí é B vezes H, que é igual a C vezes N, certo? A relação entre os catetos dos triângulos ABC e o triângulo HAC. E a última semelhança que a gente tem aí é entre os dois triângulos formados a partir desse triângulo retângulo, né? O triângulo HBA e o triângulo HAC. Respectivamente, os lados C, H e M são proporcionais aos lados B, N e H. Fazendo as relações aí dos primeiros da hipotenusa com o cateto, temos aí que C vezes N é igual a B vezes H. Essa relação aqui a gente já conhece, que é a nossa quinta relação que a gente encontrou anteriormente, certo? Próxima relação, que é o que? B vezes M vezes C vezes H. A gente já conhece, né? C vezes H é igual a B vezes M, que é a terceira relação aqui que a gente encontrou, certo? Então, a terceira relação aqui são em comum com a relação aqui dos dois triângulos pequenos. E a última relação é a altura, né, do triângulo principal aqui, que é o cateto aqui do triângulo HAC, que é igual ao produto das projeções M vezes N, né? Então temos aí que a altura é igual ao produto das projeções, certo? Resumidamente aqui, temos aqui, ó, que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Temos também que o cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, né? M é a projeção de C, então C ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa vezes a sua projeção, que também vale aqui, ó, para o cateto B. B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. E essas duas relações a gente vai utilizar para chegar no teorema de Pitágoras, certo? A relação 2 e 4 relação semelhantes, só muda aí os catetos. A relação 3 é o seguinte, que C vezes H é igual a B vezes M, ou seja, o cateto C vezes a altura é igual ao cateto B vezes a projeção do cateto C, né? Então, cateto C vezes a altura é igual ao produto do cateto B vezes a sua projeção, certo? E também a mesma coisa da quinta relação, que o cateto B vezes a altura é igual ao cateto C vezes a projeção do cateto B. E a última relação que aqui temos, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, certo? Agora vamos falar aqui sobre o Teorema de Pitágoras, né? O que diz o Teorema de Pitágoras? Diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Ou seja, falando do triângulo principal, os catetos B e C. Mas de como a gente chega nessa afirmação? A gente vai utilizar aqui, né, a demonstração aqui desse teorema, as duas relações, a relação 2 e a relação 4. O que que elas dizem? Diz o seguinte: o quadrado do cateto C é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. E o quadrado do cateto B é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, nós já temos aqui praticamente a metade do teorema de Pitágoras, né? O quadrado dos catetos, né? Agora só falta a gente encontrar o quadrado da hipotenusa. Pegando aqui essas duas relações, temos que a soma dos catetos vai ser igual, obviamente, a produto da hipotenusa vezes as suas projeções, né? Temos aqui, ó, A vezes M mais A vezes N, certo? Então, temos aqui o A, podemos colocar ele em evidência e fica da seguinte maneira: A
que multiplica M mais N, né? Pelas propriedades distributivas temos isso aqui, certo? Que A vezes M, que A é um fator em comum entre M e N, certo? Só que nós sabemos que M mais N é o que? É o valor da nossa hipotenusa. Então podemos substituir M mais N por A. Então como é que fica? Fica o seguinte: B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual a A vezes A. Organizando aqui, nós temos o quê? Que A vezes A é igual a ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, chegamos aí no nosso teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa, que é o valor de A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, temos aí demonstrado o nosso teorema de Pitágoras, certo? Vamos aqui fazer um pequeno exemplo só para entender como a gente pode utilizar esse teorema de Pitágoras, certo? Temos aqui, ó, um exemplo, coloquei aqui esse exemplo de duas ruas, e que nessa rua aqui, temos o ponto C, e nessa rua aqui temos o ponto B, né? Só que o ponto de encontro aqui é no ponto A dessa rua aqui desse lado. E queremos descobrir a distância de C até B, certo? Queremos descobrir a distância de C até B. Ficou meio torto, mas vai ficar assim mesmo. Que é o que? Fazendo aqui a figura geométrica, nós temos aqui o que? Um triângulo retângulo, né? Formando aqui um ângulo de 90 graus. E que a distância de B até C é quem? É a nossa hipotenusa desse triângulo retângulo. E já temos aqui as medidas dos lados, né? A e B. Vamos colocar ele aqui, substituindo esses valores aqui, então, no teorema de Pitágoras. O nosso A aqui, a gente precisa encontrar, então ele vai continuar. O nosso B é quem? 10 metros. Então a gente substituiu aqui por 10 metros. E o nosso C vale quanto? 6 metros. Então fica aqui A ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Resolvendo aqui essas potências, como A não resolve, continua. 10 ao quadrado é igual a 100 e 6 ao quadrado é igual a 36. Então, fazendo aqui a soma, fica o quê? Que A ao quadrado é igual a raiz quadrada de 136. A gente já passei aqui essa potência para a segunda parte, para o segundo membro aqui, formando aqui uma raiz quadrada de 136. Como a raiz quadrada de 136 não é uma raiz quadrada exata, então chegamos aqui a um resultado aproximadamente 11,6 o que? Qual é a unidade medida? Metros. Então, o valor de A aqui é igual a 11,6. Então, usamos aqui de forma bem simples e prática o teorema de Pitágoras para encontrar uma medida, certo? Então, essa é uma relação bastante utilizada, que é o teorema de Pitágoras, que surge lá daquelas relações. Então, se você ficou até aqui, assistiu essa aula, deixe um like aí, comente, diga se gostou e compartilhe com seu colega. Um abraço, fique com Deus e tchau, tchau.